Olá, tudo bem? Professor Rubinho aqui. Vamos fazer uma aula aqui sobre coesão textual então, tá bem? Bom, o que vem a ser a coesão textual? Coesão textual nada mais é do que estabelecer ligação entre as partes do texto. Então veja, um texto deve ter coesão, quer dizer, deve ter ligação entre as ideias, um sequenciamento e uma ligação realmente. O texto é um tecido, tá? O texto vai sendo tecido, ele é realmente a ideia perfeita do tecido, que você tem ali uma trama tão bem amarrada que se tirar uma parte fica faltando, se acrescentar outra sem ligação vai ficar solto, tá bem? Então o texto é isso, essa ligação. Então veja, junto com a coesão, né, a gente estuda também a coerência textual, tá? Porque as duas são diferentes, mas estão interligadas. Veja, enquanto a coesão é a ligação entre as partes do texto, são mecanismos linguísticos que a gente utiliza para ligar as ideias, né? Tramar realmente isso. A coerência se ocupa da relação de sentido entre os termos do texto, entre os parágrafos, também entre as ideias. Então, ela é estabelecida por meio da relação entre o leitor e o texto. Existe uma relação aí e o leitor vai lendo os fatos ali apresentados, o texto apresentado, e vai percebendo que existe sentido ou não, tá? Agora, pode não ter ligação entre eles. Eu posso ter coerência e não ter coesão. Ou eu posso ter coesão e não ter coerência. Vamos ver um exemplo aqui para você sentir a diferença de fato entre coerência e coesão. Tranquilo, olha lá o exemplo. Ajudei na organização da festa. Não pude ir à festa e meu irmão passou mal. Veja bem, eu tenho três orações aqui sequenciadas, né? E você percebe, né, pela relação entre o texto, né, de você com o texto, você percebe aqui que existe sentido aqui, né? Eu ajudei na organização da festa, mas eu não pude ir nessa festa, meu irmão passou mal. Dá para entender um sequenciamento lógico aqui, não dá? É exatamente essa ideia da coerência. Existe coerência entre as ideias. Porém, está faltando o que aqui? Está faltando a coesão. Está faltando alguma coisa nesse meinho aqui, ó, estabelecendo justamente a ligação, tá? Tranquilo. Vamos completar isso aqui. Então, vamos deixar esse texto mais coeso, mais tramado, né? Vamos deixar isso? Vamos fazer isso, ó. Ajudei na organização da festa, mas não pude ir à festa, porque meu irmão passou mal. Agora sim o texto está coerente e está coeso, tem coesão textual aqui, tá? Existe uma trama agora, as ideias estão tramadas, estão agrupadas de uma forma que não se desvencilhe mais uma da outra, tá bem? Essa é a ideia da coesão textual e a coerência se encarrega do significado, do sentido do texto aqui, tá? A aula de hoje é sobre coesão textual. Vamos estudar então os tipos e as possibilidades de coesão textual. Eu não vou me alongar demais em todo o assunto de uma vez num vídeo só para esse vídeo não ficar muito longo. Então vou dividir pelo menos em três partes essa aula, tá bem? Vamos lá. Coesão então é fundamental para garantir que as ideias estejam bem conectadas, ó, essa é a ideia da coesão, tá? Coesão textual se encarrega de conectar as ideias de uma maneira lógica e clara, para ficar mais fácil para o leitor entender o sentido do texto, não se perder, não perder a coerência dentro do texto. Ela é importante e trabalha junto com a coerência. Tranquilo? Vamos lá então. Quais são os principais tipos? Existem outros tipos, tá? Mas os principais que você precisa conhecer aí para fazer uma boa interpretação de texto, para fazer uma boa abordagem, né? Para elaborar um bom texto. O que você precisa conhecer? Você precisa saber que existe a
coesão referencial, que a gente vai falar nesse momento, nesse primeiro vídeo, a coesão sequencial e ainda a coesão recorrencial, tá bem? Vamos lá. Coesão referencial. O que vem a ser isso? É o tipo mais utilizado de coesão, tá? De ligação entre os termos. O que ele faz? Que é isso, coesão referencial? Ela evita repetições, tá? Sabe aquela aula que você já fez? Olha, que a professora falava lá no primário ainda, ela falava assim para você: olha, evite termos repetitivos, evite repetições, ficar falando a mesma palavra várias e várias vezes. Isso deve ser evitado, porque é um ruído e é desagradável para o leitor, tá? Torna a leitura, então, mais agradável quando você usa essa coesão referencial, que é justamente o fato de se procurar evitar as repetições. Tá bem? Vamos lá então, olha. Diz respeito a um mecanismo linguístico para retomar ideias, tá? Eu vou sempre buscar ideias já mencionadas no texto. Isso é uma ideia anafórica, são termos anafóricos. Quando eu uso um termo ali e eu faço referência a um termo já expresso dentro do texto. Mas ainda existe a ideia de se fazer referência a um termo que vem depois, na sequência. Isso é uma ideia catafórica. Existem mecanismos, então, catafóricos aí para a gente executar essa referência. Vamos ver do que eu estou falando, né? Pô, Rubinho, está muito complicado isso. Anáfora, catáfora, o que é isso? Que palavrões são esses? Vamos ver agora então, olha. Eu tenho aqui essas palavras que vão tanto poder trabalhar de forma catafórica como anafórica. Vamos ver já, ó. São os pronomes e advérbios, artigos definidos e indefinidos, elipse, numerais, sinônimos, hiperônimos e hipônimos, tá bem? Vamos investigar cada um deles agora. Os pronomes. Quando eu uso os pronomes ou advérbios de forma a estabelecer uma coesão dentro do texto. Veja só o exemplo. Os alunos estudaram para a prova. Eles estão preparados. Esse eles, perceba, retoma um termo já expresso na oração, dentro do texto, né? Os alunos. Para não repetir alunos, eu utilizei um pronome que entra no lugar de um nome, né? Ele faz referência a um termo anterior aqui e ele, então, eu posso chamá-lo de termo anafórico, tá bem? Porque ele vem depois da referência. A referência é alunos. Para não ter que repetir alunos, eu uso um elemento de coesão referencial anafórico. Olha que bonito, né? Tá legal. Pô, Rubinho, tô entendendo. Vamos ver outro? Vamos ver outro aqui, ó. O problema é este. Que este? Do que eu tô falando? Não falei ainda, vou falar na sequência. Veja, a referência dele vem depois dele, né? O problema é isso aqui, ó, a falta de comunicação. Esse é o problema, tá? Então eu tenho aqui um elemento catafórico. Este é catafórico, porque eu estou fazendo referência a uma coisa que ainda está por vir. Quando eu uso este, é uma coisa que está por vir. E quando eu uso esse, é uma coisa que já foi mencionada. Esse aqui embaixo, olha, vai ser então anafórico, porque ele está fazendo uma referência a uma coisa que já veio antes, tá? Então, olha, não há comunicação. Esse é o problema. Que problema? Esse aqui, ó, né? O problema de não haver comunicação. Tranquilo, né? Tranquilinho. Isso é coesão textual. Tá vendo como é fácil, né? Tranquilo demais. Um simples pronome é utilizado como elemento de coesão textual. E eu posso até dar um nome para ele. Eu posso chamar de catafórico ou anafórico. Olha que lindo e maravilhoso. Vamos lá então, vamos ver mais. A ONG promove oficinas. Lá os jovens aprendem muito. Onde é esse lá? Nas oficinas. Veja, para não repetir a palavra oficinas,
eu utilizei um advérbio, tá? Esse aqui é um advérbio de tempo, né? Tempo. E ele é um termo também que a gente pode chamar de anafórico. Eu estou retomando alguma coisa que eu já disse antes, tá bem? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Ana e Marcela são advogadas. Esta é criminalista, aquela é trabalhista. E agora, de quem que eu estou falando? Quem é criminalista? Veja bem, quando eu uso esta aqui, eu estou me referindo ao termo mais próximo. O mais próximo aqui é Marcela, tá? Marcela é o mais próximo. E aquela? Aquela é o termo que está mais longe, né? Ana, tá? Então, Marcela e Ana. Marcela é esta é criminalista. Aquela que está lá longe, né? Dentro do texto mesmo existe a ideia de distância, um está mais longe do que o outro. Então é aquela. Tranquilo, né? Você já deve ter visto isso aqui, essa referência em algum outro texto, tá bem? Você já deve ter visto, lido em algum lugar. Então, olha, esta é criminalista, aquela é trabalhista. Tranquilo? São elementos que estabelecem coesão textual, tá? Tranquilinho, né? Vamos embora. Agora eu tenho os artigos, artigo definido e indefinido, eles também são causas, elementos de coesão aqui, está causa de coesão, né? Elementos de coesão. Olha, João comprou um carro usado, um carro qualquer, artigo indefinido, mas o carro não tinha documentação. Esse o estabelece justamente uma relação de sentido, né? Na verdade, o carro aqui está fazendo referência a esse carro aqui, né? Um carro. Veja, depois que eu citei um carro, eu já tenho conhecimento desse elemento e daí eu já falo, olha, o carro não tinha documentação, tá? Esse o indica familiaridade, indica já uma referência, tá bem? Artigos então também são elementos de coesão dentro do texto, tá? Muito bem, Rubinho. Vamos lá, quero aprender mais. Olha, eu também tenho coesão por meio de elipse. O que vem a ser uma elipse? Elipse é a supressão de algum termo, de alguma expressão, tá? Veja só o exemplo. A primeira equipe apresentou um trabalho sobre história, a segunda sobre geografia. Veja, não está faltando alguma coisa aqui? Está, né? O que está faltando aqui? Qual é o X? Ó, a primeira equipe apresentou um trabalho sobre história. A primeira equipe apresentou um trabalho sobre história. A segunda equipe, X, apresentou, olha, a segunda equipe apresentou um trabalho sobre geografia. Tá vendo? Então, eu praticamente, esse sobre já está ali, né? Eu vou pegar, esquece esse sobre aqui, ó. Esse sobre já está ali. Então, essa sequência é até aqui, né? Essa sequência aqui que se repetiu. Equipe apresentou um trabalho. Para não ter que repetir todas essas mesmas palavras, eu simplesmente uso a elipse. Ela retira essas palavras, suprime, deixa oculta, tá? Ocultas essas palavras aí, mas elas continuam fazendo parte do texto, tá? Tanto é que essa vírgula é uma vírgula que a gente pode chamar de um elemento elíptico. Ela suprime, ela marca e mostra para o meu leitor que existe um termo, uma expressão, algumas informações ali que foram suprimidas, tá bem? Caso contrário, não necessitaria dessa vírgula, tá? Tranquilo. Então, a elipse também é um termo de coesão textual para evitar repetições, tá bem? Legal, vamos embora, Rubinho, vamos ver mais. Olha, também eu tenho os numerais. Você pode utilizar numerais para estabelecer coesão textual, para não ter que ficar repetindo palavras, tá? Seria muito legal uma aula sobre textos, né? Para a gente poder utilizar isso na prática, criar um texto. E olha, você poderia substituir aqui, por exemplo, né? Ó, uma palavrinha por um numeral. Veja só, Carlos e João são professores, mas
esse mas também estabelece, né? Estabelece coesão também. Mas só o primeiro leciona na rede pública. Veja, quem é o primeiro? É Carlos. Carlos é o primeiro. João é o segundo. Você poderia falar, ó, o segundo leciona na rede particular, tá? Primeiro, segundo, terceiro, eu utilizo numerais como forma de estabelecer coesão entre os termos. Tranquilo, Rubinho, estou adorando isso. Não tem mais? Tem mais. Veja só, sinônimos agora. Eu utilizo sinônimos para estabelecer relação de coesão, ligação entre os termos. Olha, os professores orientarão as pesquisas dos alunos. Cada docente, quem são esses docentes? Ora, são os professores, né? A gente sabe, docente e professor é a mesma coisa. E o mesmo acontece aqui, ó, estudantes. Estudante se refere a alunos, né? Tranquilo, sem sombra de dúvida, sem problema algum aqui, né? Então eu utilizo os sinônimos. Nós fazemos isso. Esse é um recurso que as pessoas usam bastante. Estabelecer, procurar sinônimos para que se evitar um pouco as repetições. Tá bem? Vamos ver mais um tipo, o último tipo aqui antes da gente fazer a pequena pausa de um vídeo para o outro, são os hiperônimos e os hipônimos. O que é isso, Rubem? Nunca ouvi essas palavras. Calma, tranquilo. Veja, hiperônimo é um sentido mais abrangente e hipônimo é mais restrito, tá bem? Então veja, quando eu falo o abacate traz muitos benefícios para a saúde, esse abacate é o que? É uma fruta, né? Ele é uma fruta. Veja, quando eu falo abacate, eu estou diante de um hipônimo, ele é específico. Quando eu falo fruta, fruta é genérico. O abacate é fruta? Sim, mas a melancia também é, a maçã também é, a banana também é, então ele é um hiperônimo, tá bem? Eu posso utilizar então hipônimos e hiperônimos como forma de se evitar a repetição. Olha que bacana, Rubinho, estou adorando essa aula de coesão. Então fica aí que daqui a pouquinho a gente já vai mandar o outro vídeo, a segunda parte. Até mais!